Bom, pessoal, bem-vindos então a mais uma aula de relatividade. Na última aula, nós discutimos o interferômetro de Michelson e o experimento de Michelson e Morley e as consequências do resultado desse experimento para tentar detectar a velocidade da Terra em relação ao éter. Vamos recapitular um pouco o que nós vimos. Aqui é o experimento de Michelson e Morley, na verdade o interferômetro de Michelson. Uma fonte de luz joga um feixe de luz que passa por um espelho semi-transparente, parte da luz atravessa e parte é refletida. Aqui no fundo temos dois espelhos 100% refletores, a luz bate e volta, a luz bate e volta, essa luz bate, parte dela reflete para o telescópio. Dessa luz que vem para cá, parte dela atravessa para o telescópio. Então chegam dois raios de luz nesse telescópio. Se esses raios chegam juntos, vai haver uma interferência construtiva. Se eles chegarem defasados, de meio comprimento de onda, vai haver uma interferência destrutiva. Ou se eles chegarem com um intervalo entre esses, vai ser uma coisa mista aí. Parte construtiva, parte destrutiva, uma mistura, como se fosse cores. Você misturar preto com branco, dá um cinza ali, ora cinza mais claro, cinza mais escuro. Então você vai ter um padrão de franjas de interferência. E são esses dois pesquisadores que desenvolveram o trabalho para tentar detectar o movimento da Terra em relação ao éter. Realizaram trabalhos de 1887 a 1930. Para ser mais preciso, Michelson já fazia experimentos desses desde 1881. Então, o conteúdo de experimentos vai de 1881 a 1930. Então, aqui eles mediram o tempo que leva para a luz ir e voltar em cada braço do interferômetro e viram que esses tempos são diferentes, uma vez que o interferômetro está sobre a Terra e a Terra tem uma velocidade v em relação ao éter. Então, quando a luz está indo contra o sentido da velocidade da luz, está contra o sentido da velocidade da Terra em relação ao éter, essas velocidades se somam. Você vai ter c mais v. Quando o sentido da velocidade da luz está no mesmo sentido da velocidade da Terra em relação ao éter, essas velocidades se subtraem, você vai ter c menos v. Chamando a relação v sobre c de beta, e ela dá da ordem de 10 a menos 4, velocidade da Terra sobre a velocidade da luz, fazendo aproximações, o tempo de ida e volta da luz no primeiro braço do interferômetro dá 2L sobre C, 1 mais beta quadrado. No segundo braço do interferômetro, conforme a Terra se desloca para cá, o espelho também se desloca e a luz também. Então a luz faz um caminho assim, ó. Essa é a velocidade da luz, essa da Terra, essa é a velocidade da luz em relação à Terra. U. E a gente calcula essa velocidade e tira o tempo de ida e volta da luz no segundo braço do interferômetro. Deu 2L sobre C, 1 mais meio beta ao quadrado. Pode ver que este tempo deu diferente deste tempo. Foram tempos diferentes. E essa diferença de tempo vai gerar uma diferença no caminho de luz que chega no olho do observador, que vai gerar um padrão de interferência. Se o intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo feixe de luz for zero, beta igual a zero, significa que a Terra se encontra no referencial do éter. Então haverá uma interferência destrutiva. Se a diferença de tempo for a diferença de tempo necessária para que a diferença de percurso seja meio comprimento de onda, então nós vamos ter uma interferência destrutiva, um intervalo de tempo de meio período. E o equipamento de Michelson e Morley era sensível bastante para detectar isso. Então ele vai calcular essa diferença de tempo aí através de um parâmetro n, quando ele compara a diferença de tempo entre os feixes de luz e o período da luz. E quando ele faz essa comparação, ele chega nesse fator que ele chama de n. Isso vai dar o quanto deveria ser
o padrão de interferência. Porém, eles levam algo a mais aí em consideração. Uma das coisas que eles consideram é como saber se os dois braços do interferômetro realmente possuem o mesmo tamanho. A diferença pode ser milimétrica, mas o aparelho era sensível bastante para causar diferença no percurso. Portanto, eles fazem a seguinte brincadeira: rotaciona este interferômetro em 90 graus e calcula o tempo tudo de novo. E depois faz a diferença desses tempos. E eles vão chegar, o ΔN agora, fazendo a rotação em 90 graus, tem que ser 2 vezes o braço do interferômetro vezes beta ao quadrado sobre o comprimento da onda de luz. E o que eles esperavam ver, olhando no telescópio, era um padrão de franjas de interferência desse tipo. A sensibilidade do interferômetro, com um braço de 11 metros, usando luz de 540 nanômetros, era para detectar um intervalo de franjas de até 0,01. Com os dados que eles tinham, eles esperavam detectar um deslocamento de 0,4 de franja de interferência. Porém, para surpresa deles, o resultado não foi 0,4 nem 0,01. Foi exatamente 0. Quando eu falo exatamente, existe um erro experimental ali, mas que isso está dentro ali do erro. Então, o resultado da medição de experimento de Michelson e Morley foi 0. Haviam hipóteses que foram levantadas. Ou a velocidade orbital da Terra em relação ao éter é 0, ou seja, a Terra não se movimenta em relação ao éter. Isso significa que a Terra pode arrastar o éter junto de si. Ou não existe éter luminífero. Essas eram duas possibilidades. Se a Terra arrasta o éter para junto de si, então o éter está para cá, a Terra está vindo para cá. Só que como a Terra gira em volta do Sol, 6 meses depois a Terra vai dar volta. E se o éter vem para cá e a Terra vai para o outro lado, aí ela vai contra o éter. Então eles fizeram muitas medidas dessa no inverno e no verão, onde a Terra está numa posição e depois está numa posição diametralmente oposta em relação ao Sol. E o resultado continua dando 0. Mas aí muitos levantaram a hipótese: não importa para onde a Terra vá, ela arrasta o éter junto com ela. Mas experimentos feitos por James Bradley sobre a aberração de luz das estrelas mostrou que a Terra não arrasta o éter junto consigo. E mais, outros experimentos de Fizeau, de Fresnel, de Stokes também mostraram a mesma coisa. Então, se a luz não arrasta o éter junto consigo, a outra hipótese só pode ser que o éter luminífero não existe. Por isso você não vai detectar nada. O éter luminífero não existe. Mas isso era algo que parecia ir contra todo o pensamento da física da época. Mas era um resultado experimental. A consequência do resultado de Michelson e Morley. Se no experimento eles consideram C mais V num sentido, C menos V no outro, e não houve variação, isso significa que a velocidade da luz ela não se soma nem se subtrai em nenhum dos sentidos. Nem quando a Terra está indo com movimento de proa ou de popa. Ou seja, a velocidade da luz ela é uma constante. Mas todos os dados do eletromagnetismo de Maxwell tiram uma velocidade de onda eletromagnética e ele toma o éter como referência. Então, se o éter não existe, isso implica num abalo da estrutura do eletromagnetismo. O eletromagnetismo de Maxwell está errado. Agora, quando a gente faz a transformação de Galileu da soma de velocidades de diferentes referenciais, a gente sabe que as velocidades podem se somar ou subtrair, tem uma velocidade relativa. Se a velocidade da luz não varia, isso também abala as estruturas da transformação de Galileu. Ou a transformação de Galileu está errada, ou o eletromagnetismo de Maxwell está errado.
um dos dois deve estar errado. O eletromagnetismo funcionava muito bem e os resultados do experimento do eletromagnetismo estavam de acordo com a experiência feita, ou seja, a experimentação confirmava de maneira muito enfática os resultados do eletromagnetismo. Então o pessoal aceitava o eletromagnetismo, não tinha como refutá-lo. As transformações de Galileu também. Porém, toda a base da mecânica newtoniana sai disso. Mas era algo de se pensar. Se as transformações de Galileu estiverem erradas, vai ter consequências sérias aí. Mais do que isso tudo, o eletromagnetismo de Maxwell, ele não é invariante sobre uma transformação de Galileu. Então há uma incompatibilidade entre o eletromagnetismo de Maxwell e as transformações de Galileu. E precisaria saber o que acontece. Quem está errado? Alguém deve estar errado no meio disso tudo. Foi aí que nós paramos a aula passada. E hoje nós vamos discutir, com essas informações, a gente chega por volta de 1905, ou seja, relativamente recente, com esse impasse. O eletromagnetismo de Maxwell ou está errado, ou as transformações de Galileu estão erradas, pois a velocidade da luz parece ser uma constante e o éter não é o meio que sustenta a velocidade da luz. Bom, o princípio da relatividade de Galileu Galileu afirmou que as leis da física devem ter a mesma forma em qualquer referencial inercial. E isso sempre foi entendido como uma verdade. Então, a equivalência dos referenciais inerciais. Por exemplo, se eu tenho um trem que ele está em repouso em relação à Terra, eu coloco uma bola no solo desse trem, duas forças atuam nessa bola, peso para baixo e normal para cima. Isso sai das leis de Newton. Se o trem estiver em movimento retilíneo uniforme, as mesmas duas forças continuam agindo sobre o corpo. E eu não vou saber diferenciar, olhando só para essas forças, se esse trem está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Nos dois referenciais, que são ditos inerciais um em relação ao outro, então nesses dois referenciais inerciais, os observadores registram que a intensidade da força normal é igual à intensidade da força peso, aferindo que a resultante sobre esse corpo é nula. Além disso, o corpo se mantém em repouso, o que é coerente com o princípio da inércia. A mesma coerência se apresentaria para as outras duas leis de Newton. Então, em referenciais inerciais, as leis da física mantêm a sua forma. Porém, isso não acontece com o eletromagnetismo de Maxwell. O eletromagnetismo, as transformações de Galileu aplicado ao eletromagnetismo, altera a forma das equações de Maxwell. Então, num referencial em repouso e num referencial em movimento retilíneo uniforme, as equações do eletromagnetismo se alteram. E isso era um problema. O eletromagnetismo de Maxwell está aqui. Maxwell, se alguém já estudou eletromagnetismo, aqui estão as 4 equações de Maxwell, que são a base para produzir ondas eletromagnéticas. Maxwell considerou essas equações de sua teoria eletromagnética do ponto de vista de um referencial em repouso em relação ao éter. Então isso tudo sai do ponto de vista de um referencial em repouso em relação ao éter. Então o éter consistia em um referencial absoluto, um referencial privilegiado, no qual as velocidades poderiam ser medidas, nesse caso, por exemplo. Mas o experimento de Michelson e Morley mostra que o éter não existe. Então a gente passa a ter um problemão em mãos. O físico George Fitzgerald, que viveu de 1851 a 1901,
ele deu uma explicação para o resultado negativo do experimento de Michelson e Morley. Ele sugeriu, ele falou, o experimento é muito sensível, qualquer variação mínima no comprimento dos braços do interferômetro afetaria o resultado. E ele sugeriu que o braço do interferômetro contrai na direção do movimento da Terra, o que justificaria o resultado nulo do experimento de Michelson e Morley. Porém, todas as evidências experimentais mostravam que isso não devia acontecer. Então, por que o braço do interferômetro, que se movimenta na direção do movimento da Terra, deveria se contrair? Mas ele desenvolve toda uma teoria para dar conta disso. Mas não teve uma aceitação, era uma explicação um tanto estranha. Hendrik Lorentz, que viveu de 1853 a 1928, percebeu que o eletromagnetismo não atendia às transformações de Galileu. Ou seja, mesmo enquanto os experimentos de Michelson e Morley estavam sendo realizados, ainda não eram conclusivos, já tinha gente percebendo que o eletromagnetismo não satisfazia as transformações de Galileu. Então, o Hendrik Lorentz faz uma análise a partir do potencial retardado. O que é o potencial retardado? Potencial retardado é o seguinte: imagine que eu tenho uma carga elétrica aqui, ó, e eu tenho um ponto. Eu quero saber quanto vale o campo elétrico produzido por essa carga elétrica aqui nesse ponto P. Bom, basta eu traçar aqui. E aqui eu vou ter meu vetor campo elétrico. Se a carga estiver em repouso, é isso mesmo. Mas Lorentz analisa essa carga em movimento. Imagina que essa carga tem um movimento com velocidade constante v. Num dado instante, o campo elétrico ali é esse, verdade. Porém, o campo elétrico leva um tempo para sair da carga e chegar ao ponto P. O campo elétrico ele se propaga aqui, ó, pelo espaço. E com qual velocidade ele vai? Pela teoria de Maxwell, o campo elétrico viaja à velocidade da luz, c. Ou seja, a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então Lorentz analisa o seguinte: quando o campo elétrico chegar no ponto P aqui, a carga já não se encontra mais aqui, porque isso levou um tempo. A carga já vai estar mais para cá. E o potencial elétrico medido naquele ponto é um potencial do passado. Era de quando a carga deveria estar ali. Mas quando a carga estava ali, o campo elétrico não tinha atingido o ponto P ainda. Portanto, não havia produzido campo naquele ponto. Quando a carga está nessa posição que o campo chega e gera aquilo ali. Ou seja, vai ter um potencial naquele ponto, mas que é retardado, ou seja, algo que já aconteceu, que já passou. A carga já não está mais lá. Então não existe mais nenhuma carga aqui gerando aquele potencial. E Lorentz, ao analisar esse problema do eletromagnetismo, problema do potencial retardado, ele vai usar um artifício matemático, onde ele vai conseguir um conjunto de transformações de coordenadas que adequam o eletromagnetismo para que as suas leis sejam as mesmas em qualquer referencial inercial. Então, Lorentz vai conseguir um conjunto de transformações de coordenadas que é chamado de transformações de Lorentz, que ajustam o eletromagnetismo para qualquer sistema de referencial inercial, ou seja, satisfazendo as condições de Galileu ali. Porém, ele não dá nenhuma justificativa física para isso. O que surge ali é de uma dedução de equações. A pergunta é: quem garante que aquilo tem valor?
Isso era apenas um artifício matemático onde ele usa um conjunto de equações que adequam o eletromagnetismo para que eles funcionem em qualquer sistema de referência. Mas era um artifício. Ele foi um grande cara que vai dar grandes contribuições à relatividade. Até que entra em cena, em 1905, um jovem físico, jovem mesmo, tinha 20 e poucos anos. Esse físico tinha se formado há pouco tempo. Ele trabalhava num escritório de patentes, um escritório que fica registrando invento. Estava fora da universidade, estava fora de onde acontecia a pesquisa científica. Mas ele acompanhava tudo lendo artigos e ele começa a desenvolver sua própria análise desses fenômenos. Esse físico era ninguém menos que Albert Einstein. E Albert Einstein vai propor uma teoria chamada Einstein vai desenvolver uma teoria chamada sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Sim. Ele publica esse trabalho em 1905, onde ele vai estudar o que acontece com uma carga elétrica quando tem velocidades muito altas e como que há o comportamento do campo elétrico e magnético. Porém, ele vai analisar essa questão do eletromagnetismo de Maxwell não se adequar ao sistema de referência de Galileu e ele vai desenvolver uma teoria de movimentos relativos de um referencial para o outro. Essa teoria vai ficar conhecida como teoria da relatividade restrita. Então, isso passa a se chamar teoria da relatividade restrita, também chamada de especial. Fala a teoria da relatividade especial ou teoria da relatividade restrita, a gente está falando da mesma coisa. O que essa teoria tratava na essência? Sobre o movimento de referenciais inerciais, um com movimento retilíneo uniforme em relação ao outro. Como Galileu fez, mas aqui ele vai levar em conta algumas outras coisas, alguns dos eventos que estavam ocorrendo na época. Por exemplo, a questão da inexistência do éter, da velocidade da luz não depender talvez de um referencial, isso era uma questão que se pensava na época. Porém, Einstein, ele alega que ele não sabia dos resultados do experimento de Michelson e Morley. Ele só ficou conhecendo isso muito depois. Muitos historiadores da ciência duvidam disso, porque toda a teoria dele se encaixa adequadamente a isso. Então é difícil acreditar que o Einstein não soubesse do resultado dos experimentos de Michelson e Morley. Mas Einstein, então ele desenvolve sua teoria da relatividade restrita e ele começa postulando. O que é um postulado? É uma afirmação que você faz sem prova. Eu faço uma afirmação e não tenho prova dela. E trabalho para tentar achar as provas. Einstein parte de dois postulados muito importantes. O primeiro postulado de Einstein diz: as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial.
Não existe referencial preferencial. Ou seja, o postulado dele estava de acordo com as observações de Galileu. Não tinha nenhuma novidade aí. Porém, mesmo de Galileu até chegar em Einstein, a maioria das pessoas acreditavam que o éter era um referencial preferencial, era um referencial privilegiado. Tudo poderia ser medido em relação a ele. Einstein afirma: não existe referencial preferencial. As leis da física são a mesma em qualquer referencial inercial e não existe um referencial preferencial. Então, esse é o primeiro postulado dele. E o seu trabalho vai ser demonstrar que isso é verdade. O segundo postulado dele: a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais. A velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais. Enquanto o primeiro não causava tanto impacto, o segundo era assustador. Porque a gente sabe lá de Galileu, se você tiver um corpo que tem uma velocidade para cá, v, e a luz vem com uma velocidade c para cá, ambas medidas em relação a um referencial s. Então, essas duas medidas são medidas no referencial s. Aqui é a luz e aqui é um corpo. Pergunta é: com que velocidade o corpo enxerga a luz? Pela transformação de Galileu, pelas leis de Newton, a velocidade relativa vai ser v mais c. E se os dois estiverem no mesmo sentido? Com que velocidade um enxerga o outro? A velocidade relativa vai ser c menos v. E isso foi usado no experimento de Michelson e Morley, e o resultado foi nulo. Então Einstein fala: peraí, a velocidade da luz não varia com qualquer referencial. Ou seja, a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais inerciais. Então, para Einstein, essa conta aqui vai dar um valor, mas que não é v mais c. E essa aqui vai dar outro valor, que não é exatamente c menos v. E a velocidade da luz, medida deste referencial ou medido do ponto de vista deste observador, continua sendo c. Tá? Então, essa era a grande afirmação que Einstein põe. Muitos falam, para ele fazer essa afirmação, ele tinha que conhecer o resultado do experimento de Michelson e Morley. Então, na teoria da relatividade restrita de Einstein, pensa aqui um vagão. Vamos imaginar um vagão de trem. E o observador A está dentro do vagão de trem. Então, o observador A está em repouso em relação ao vagão de trem. Mas ambos se movimentam em movimento retilíneo uniforme com relação ao observador B, que está do lado de fora. Aqui uma fonte de luz emite um feixe de luz. A velocidade da luz vista pelo observador A é c. É isso que está aqui. Para o observador B, a velocidade da luz, de acordo com Galileu, seria c mais v. É a velocidade do trem, mas é da luz. Mas Einstein fala que não. A velocidade da luz medida por B continua sendo c, contrariando a previsão da relatividade galileana, da visão de Galileu. Então, uma consequência do segundo postulado é que nenhum corpo pode superar a velocidade da luz, porque a velocidade da luz mais a velocidade do corpo vai dar a velocidade da luz. E a gente vai ver isso em detalhes mais para frente. Vai dar a velocidade da luz multiplicada por um fator, tá? Então, qual é esses postulados? Vamos destrinchar um pouco melhor esses postulados. Primeiro postulado
diz que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Não existe referencial privilegiado. Dito de outra maneira, o primeiro postulado de Einstein diz: se S é um referencial inercial e S' se move com velocidade constante em relação a S, então S' também é um referencial inercial. Ou seja, as leis da física são invariantes na classe dos referenciais inerciais. As leis da física não variam de acordo com um referencial inercial ou outro. Essa é a essência do postulado. Em outras palavras, esse postulado poderia ser dito da seguinte maneira também: não existe movimento absoluto. Nenhum movimento absoluto é único. Ele independe dos outros referenciais. Todo movimento é relativo. Ou esse postulado poderia ser dito ainda de uma outra maneira: não existe nenhum referencial inercial privilegiado. Esse é o postulado 1 que Einstein coloca. E Einstein propõe um segundo postulado, né? Ele fala que a velocidade da luz c é invariante na classe dos referenciais inerciais. Ou seja, a velocidade da luz independe do referencial inercial. Ela é uma invariante na classe dos referenciais inerciais. Dito de outra palavra, a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores. Não importa se esses observadores estão em repouso ou em movimento em relação a um dado corpo. Qualquer feixe de luz que passar por ali, todos os observadores medirão a mesma velocidade para a luz. Bom, é claro que esses postulados trazem consequências. Você faz uma afirmação dessa, isso traz consequência. Qual é a primeira? A primeira consequência desses postulados é que a medida do tempo não é a mesma em dois referenciais inerciais. Então, vamos analisar aqui. Se a velocidade da luz é uma constante e independe do referencial, então aqui eu tenho um referencial S. E aqui eu tenho um referencial S'. Que se movimenta com velocidade v uniforme em relação a S. Imagina que eu tenha um feixe de luz, com velocidade c, medida do referencial S. Do referencial S', isso também vai ser medido com a mesma velocidade. Mas velocidade é ΔX sobre ΔT. É variação de posição sobre variação de tempo. Então, a velocidade da luz vai ser ΔX sobre ΔT. No referencial S, vai ser ΔX' sobre ΔT. T'. No referencial, esse aqui no referencial S'. No referencial S, vai ser ΔX sobre ΔT. Como a velocidade da luz é a mesma nos dois referenciais, então ΔX vai ser igual a C ΔT, ou seja, quando eu passo de um referencial para o outro, ΔX muda para ΔX' e ΔT muda para ΔT', mas o C não muda. Então significa que o tempo muda quando você passa de um referencial para o outro, porque o comprimento, as medidas de posição nós sabemos que mudam desde Galileu. Se este cara muda e este não, implica que esse tem que mudar para manter a igualdade. Isso indica, então,
que se a velocidade da luz é uma constante em todos os referenciais inerciais, então o tempo medido nesses referenciais vai ser diferente. E a gente até então pensava que o tempo num referencial era igual ao tempo no outro referencial. Então, a medida de tempo não é a mesma em dois referenciais inerciais. Essa é uma consequência direta dos postulados de Einstein. O tempo medido num referencial não é igual ao tempo medido em outro. E, consequentemente, o comprimento, a medida de comprimento não é a mesma em dois referenciais inerciais. Mas a medida de comprimento, já desde Galileu a gente já sabia disso, que a posição muda com referencial. Mas o tempo, a gente sempre adotou que o tempo era o mesmo. Até no início das nossas equações aqui, consideramos o tempo como sendo o mesmo. Agora, como consequência do postulado da relatividade de Einstein, o tempo não é mais o mesmo. A medida de tempo num referencial inercial, em outro referencial inercial, vai ser diferente. Vamos falar sobre medida de tempo. Como medir o intervalo de tempo entre dois eventos físicos? Isso aqui, na verdade, é uma pergunta, né? Então, vamos colocar uma interrogação aqui. Como medir o intervalo de tempo entre dois eventos físicos? Caramba, estou dormindo no ponto. Entre dois eventos físicos. Agora sim. Como que a gente pode medir o intervalo de tempo entre dois eventos físicos? Primeiramente, já que a gente está mudando de referenciais e o tempo muda, vamos ter que ser muito preciso nas nossas definições. E uma coisa importante é definir o que é um evento. O que é um evento? Evento é um acontecimento físico, algo que acontece. O evento é um acontecimento físico em que todos os observadores de diferentes referenciais concordam com o acontecimento. Por exemplo, explosão de uma bomba. E é curioso que a bomba é bastante usada nos exemplos de relatividade. Bomba, trem, porque era o que se tinha naquela época. Ninguém usava uma Ferrari, usava um avião a jato ou mesmo um laser para usar como sistema de marcação. Então, explosões era uma coisa que marca. Quando se explode uma bomba, ela faz um buraco no solo. Então, ela gera uma marca, serve para marcar um local. E trens em movimento é muito útil para você poder observar o que está acontecendo. Então, repetindo, evento é acontecimento físico em que todos os observadores de diferentes referenciais concordam com o acontecimento. Veja, eu estou dizendo concordam com o acontecimento. Não estou dizendo que eles concordam onde aconteceu nem quando aconteceu. Já sabemos que, como consequência do postulado de Einstein, o tempo varia e posição varia. Então, um evento medido num referencial pode não ter a mesma posição e tempo do outro referencial. Mas o acontecimento é um fato, pertence à realidade objetiva. O acontecimento é uma evidência física objetiva. Por exemplo, explosão de uma bomba. Não tem como uma bomba explodir num referencial e deixar de explodir em outro. Ou ela explode ou ela não explode. Não tem como isto acontecer. Tá? Então, se a bomba explode num referencial, ela explode em outro. Os observadores podem discordar de quando a bomba explodiu e onde a bomba explodiu. Porém, o fato é, ela explodiu. Tá? Então, dois eventos, ou um evento é aquele acontecimento que todo mundo concorda. Por exemplo, um raio formou. É um evento físico. Dois observadores, um no trem em movimento e outro em repouso no solo, ambos vão ver o raio. O raio é um fenômeno. Não tem como. É um evento físico. Podem discordar quando o raio aconteceu e onde ele aconteceu. Mas todos concordam que o raio aconteceu. Então, isso é um evento físico. O evento sempre vai ficar caracterizado pela sua posição e pelo seu tempo. Ou seja, onde aconteceu
e quando aconteceu. E aí cada um no seu referencial vai dar uma posição e tempo para caracterizar esse evento. Então a gente precisa aprender a medir posição e tempo com precisão. Então veja que o estudo da relatividade é um estudo das medidas de posição e tempo. Medida de comprimento, posição. Posição a gente vai usar através da grandeza física comprimento. Como é que eu meço o comprimento de alguma coisa? Bom, eu uso uma régua. Então a régua é o nosso instrumento para medir a posição ou o comprimento de alguma coisa. Como que eu posso medir a posição onde um evento acontece? Simples. Eu posso quadricular todo o espaço estudado ali, colocar um sistema de coordenadas x, y, z, quadricular tudo e determinar as coordenadas do evento que caiu naquela quadrícula em relação ao zero de referência. Isto aqui. Olha isso aqui, ó. Essa folha está quadriculada. Eu posso quadriculá-la ou não, tá? Deixa eu ver se tem como tirar isso daqui. Ó. A folha agora não está mais quadriculada. Eu quero colocar um evento. Imagina que um evento tenha acontecido aqui nesse ponto. Aí, tem um evento que aconteceu aí. Como é que eu localizo a posição desse evento? Então eu pego esse espaço estudado, que é essa região, e quadriculo. Venho aqui, ó, e quadriculo. Quando eu quadriculo, eu vejo aonde caiu em relação ao zero. Eu vou tomar um eixo como sendo o eixo x, o y, e outro eixo como eixo x. E aí eu vejo aonde que esse cara caiu, ó. Ele caiu aqui, ó. Para essa coordenada x e essa coordenada y. Esse é o evento. Então, uma maneira de você determinar a posição é usando régua. A régua é o que mede essas quadrículas aqui, ó. Então, o que mede daqui, aqui é uma régua. Então, a posição a gente consegue definir dessa maneira. Tá aí. Tá aí. Então, usa-se régua para medir comprimento, quadricula-se o espaço estudado e determina suas coordenadas em relação ao zero do sistema de referência que se adotou. E medida de tempo? Como é que eu meço o tempo? Bom, o acontecimento de um evento, ele precisa chegar até o observador. E isto leva um tempo, tá? Imagina que eu veja um raio caindo. Um raio caiu, raio é uma explosão. Estourou. Eu vi que o raio aconteceu. Porém, a luz do raio, para sair do local onde aconteceu o evento e chegar até o meu olho, gasta um certo tempo. A velocidade da luz, c, ela viaja 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que equivale a 300 metros por microsegundo. Imagine que eu estou a 600 metros
de onde o raio vai cair. Aqui vai cair um raio. Atingiu aqui, ó. E eu estou aqui, sou o observador aqui, ó. Se a luz viaja a 300 metros por microsegundo, então a luz vai caminhar 300 metros, ela vai gastar 1 microsegundo, mais 300 metros, 2 microsegundos. Na verdade, eu só vou enxergar o raio 2 microsegundos depois que o evento aconteceu. Então, a gente precisa estar atento a isso. Quando a gente percebe um evento, ele já aconteceu, porque a informação do evento que vai chegar até você, ela gasta um tempo. Para grandes distâncias, há um retardo da informação, pois a informação mais rápida é a informação luminosa. E nada supera a velocidade da luz até onde conhecemos. Mas esta velocidade da luz, ela é limitada. Ela vale isso aqui, tá? Então, quanto mais longe o evento acontecer de mim, mais demora para que esta informação chegue até mim. E eu vou observar isso. Por exemplo, olhando para as estrelas. Suponha que eu esteja olhando para a estrela Sírius, aqui na constelação do Cão Maior. A estrela Sírius está a 8 anos-luz de distância. Significa que a luz, viajando a esta velocidade, gasta 8 anos para chegar até a gente. Então, quando eu olho para a estrela e vejo a estrela, na verdade, o raio de luz que está chegando no meu olho partiu da estrela há 8 anos atrás. Então, a informação que eu capturo da estrela é uma informação de 8 anos atrás. Isso tem que ficar muito claro. Então, quando a gente olha para as coisas, a gente vê o passado das coisas e não o presente. Quando vocês estão me vendo, vocês não estão me vendo no agora. Porque a minha imagem, a luz, foi capturada pela minha câmera aqui do notebook. Essa câmera teve que processar essa informação, distribuir isso para a rede, chegar no teu notebook, reprocessá-la e transformar a imagem aí na tela. Isso leva um tempo. Então, por mais que a gente fale que estamos falando ao vivo, há um retardo. A gente tem que tomar muito cuidado. O evento ver um objeto e ver a luz de uma estrela são simultâneos, de repente. Mas o evento emissão da luz e ver um objeto não são simultâneos. Então, por exemplo, eu estou vendo um objeto, eu estou olhando para a rua e vendo uma árvore. E nesse mesmo instante, eu estou vendo a luz da estrela. Então, para mim, ver a árvore e ver a luz da estrela são simultâneos. Simultâneo quer dizer que ocorrem ao mesmo tempo. Eu estou vendo os dois ao mesmo tempo. Porém, ver a árvore é um evento e a luz da estrela que está chegando aqui, ela foi emitida um tempo atrás. Se for de Sírius, 8 anos atrás. Então, ver o evento e ver o objeto, ou seja, ver um objeto e a emissão da luz da estrela, esses dois não são simultâneos, porque a árvore está aqui agora e a luz da estrela Sírius foi emitida há 8 anos atrás. Enquanto eu vejo a chegada da luz da estrela e a árvore simultaneamente, eu não posso falar que é simultâneo a árvore e a emissão da luz da estrela. Então, cuidado, não confundir a percepção do fenômeno com o instante que ele ocorreu. Quando eu percebo o fenômeno, é o aqui e agora. Quando ele ocorreu, já pode ter feito um dado tempo aí. Ele ocorreu no passado. Então, isso é muito importante para a gente entender os fenômenos ditos relativísticos. Então, olha, medida de tempo. Como que eu posso medir? Do mesmo jeito que eu quadriculei o espaço está todo quadriculado, em princípio, eu posso colocar um relógio em cada ponto do espaço.
e sincronizo todos esses relógios. Então, olha aqui, o quadriculado do espaço. Pego em cada ponto do espaço, em cada coordenada, eu coloco um relógio. Pego o meu relógio, esse é o meu referencial em azul aqui, ó. Pego o meu relógio e sincronizo todos os outros com o meu. Então, é como se todos os pontos do espaço tivessem um relógio que foram acertados com o meu. Alguém fala, tudo bem, então todos os pontos do espaço vão ter um relógio? Todos. Então, neste caso aqui, faz de conta que o espaço é esse quadriculado. Tá aqui. Esse é o espaço. Se eu colocar em cada ponto do espaço um relógio aqui, um relógio aqui, um relógio aqui, um aqui, um aqui, em todos, isso em princípio, claro, não dá, é muito mais um exercício de imaginação, que Einstein usava muito desse recurso, esse exercício de imaginação. Esses exercícios de imaginação, conhecido também como experimento mental, vocês vão ouvir falar muito disso em relatividade. O experimento mental, ele, como Einstein era alemão, ele usava muito esse termo em alemão. E em alemão, isso é chamado de Gedankenexperiment. E é conhecido como Gedanken, assim. Então, quando em física você ouvir falar num Gedanken, é um experimento mental. É um experimento que não dá para fazer na prática. Não dá para eu colocar um relógio em todos os pontos do espaço. Mas eu posso imaginar como isso acontece. Então, eu pego e coloco um relógio em todos os pontos do espaço e sincronizo com o meu. E alguém pode falar, mas espera aí, como é que você sincroniza todos esses relógios? É simples. Eu faço o seguinte. Vou fazer em 2 dimensões. Aqui está o meu espaço. Vou quadriculá-lo. E aqui eu vou fazer quadrículos. Esses aqui. Tá aí. Faço os quadrículos. Suponha que o meu relógio, suponha que cada quadrículo tenha 1 metro. Suponha que o meu relógio é este aqui. Esse é o meu relógio. Eu sei a hora dele. Aí eu dou um relógio para o indivíduo que está aqui. Como é que eu sincronizo com o meu? Sincronizo com o meu é tudo que o dele marcar, o meu marca. Ou seja, quando eu olhar no relógio dele, tem que bater com o meu. Porém, para que os eventos aconteçam ao mesmo tempo, eu não posso esquecer que a informação do relógio dele vai chegar para mim pela velocidade da luz. Ou seja, o relógio dele, quando eu olhar no relógio dele, o que eu estou vendo é a luz do relógio dele chegando até mim. Por que eu estou usando a luz? Porque é a informação mais rápida que tem. Poderia o som ele berrar, mas entre o som e a luz é o mais rápido. Então, eu estou pegando o mais rápido possível. Imagina que no meu relógio são 0 hora no meu relógio. Que hora vai ser no dele? Eu não sei, mas eu quero que sincroniza, então eu vou ter que fazer o seguinte, não adianta colocar 0 hora no dele, porque quando eu olhar no relógio dele, a luz que vai chegar no meu olho gastou um tempo, e quando o evento chega, quando eu perceber, já não é mais 0 hora. Então eu quero que garanta a sincronia. Então eu faço o seguinte, a velocidade da luz é a distância sobre o tempo. Então, o tempo
é a distância sobre a velocidade da luz. A velocidade da luz é uma constante em todos os referenciais. Então, basta eu medir a distância do referencial dele aqui, ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. 4 metros, então o tempo dele ai, o que eu fiz? Espera lá, que eu volto aqui. Fechei o que eu tava. Tá aqui um X ali onde não devia. Espera aí que agora sumiu tudo. Oh, maravilha. Cadê meu? Opa. Só um momentinho. Tô voltando. Se tiver sorte, ele recupera a última tela. Mais ou menos. Tá aqui. Então, olha. Como é que eu sincronizo? Vamos fazer o seguinte, só para facilitar a nossa conta. Vamos supor que cada quadradinho desse aqui, eu falei 1 metro. Vamos para facilitar a nossa vida. Que cada quadradinho desse aqui valha 300 metros. E eu já explico o porquê. Porque se a velocidade da luz é de 300 metros por microsegundo, então eu vou saber quanto que eu tenho que acertar. Meu relógio está marcando 0 hora. Meu relógio marca 0 hora. Então, qual a distância daqui a aqui? 300, 600, 900, 1.200. Ou seja, 1.200 metros. Se eu quero que o relógio dele marque o mesmo tempo que o meu, eu vou acertar da seguinte maneira. Eu vou fazer a correção por esse tempo. Se a luz caminha 300 metros por microsegundos, está a 1.200 metros, então a luz vai gastar 4 microsegundos. Então, na verdade, eu tenho que atrasar o relógio dele em 4 microsegundos em relação ao meu. E quando eu faço isso, eu vou conseguir manter o padrão. Então, quando a luz dele chegar, vai estar... Quando eu olhar para o relógio dele, vai bater com a 0 hora do meu, porque é a diferença temporal que a luz gasta para ir de um para o outro. Ou seja, em princípio, essa é a ideia para a gente acertar e sincronizar relógios. E você pode distribuir isso em todos os pontos do seu referencial. E você consegue medir no seu próprio referencial, a grandes distâncias, a medida de tempo. O problema todo vai acontecer quando você sai do seu referencial e quer medir o tempo do outro referencial. Aí as coisas, a gente tem que ver como que isso varia. Einstein, consequência dos postulados dele, mostra que o tempo muda e a posição muda. Então, como sincronizar os relógios? É o que eu estava explicando. Em princípio, pode-se colocar relógio em cada ponto de espaço, em qualquer referencial, e sincronizá-los para que possamos realizar a medida de tempo. Se a velocidade da luz é ΔX sobre ΔT, então o tempo é ΔX sobre a velocidade da luz. Basta eu saber que distância o indivíduo está de mim, divido pela velocidade da luz, esse é o tempo que ele vai ter que ter a mais ou a menos que o meu relógio para acertar com o meu relógio. Simultaneidade. Simultaneidade. O que é simultaneidade? Simultaneidade é quando os eventos são simultâneos, ou seja, quando eles ocorrem ao mesmo tempo. Eventos simultâneos é quando eles ocorrem ao mesmo tempo. Vamos analisar uma situação, um experimento mental, um Gedanken. O Einstein usou esse experimento. Imagina um trem com movimento retilíneo uniforme aqui para a direita.
E existe um observador, aqui o texto está observadora, está de saia, uma observadora A no referencial do trem. E esse referencial do trem está se movendo para a direita com velocidade Vzão em relação ao observador B em repouso em relação à Terra. Então B está na Terra e A está no trem. Quando os observadores estão dispostos frontalmente, ou seja, o trem está passando, quando um está diretamente alinhado com o outro no instante que o trem passa, 2 raios atingem a extremidade dos trens. Um raio atinge aqui e outro aqui, quando um observador, naquele instante, está de frente para o outro. Então, recapitulando, tem um observador no trem e outro no solo. O trem está passando aqui, ó. Quando está de frente, 2 raios atingem a traseira e a frente do trem. Junto ao observador A aqui, existe um sensor de luz que ele fica vermelho quando os sinais luminosos chegam ao mesmo tempo e verde quando os sinais alcançam o sensor em instantes diferentes. Ou seja, aqui junto com ela tem um sensor de luz. Se a luz desse raio chegar junto com a luz desse raio, aqui fica vermelho. Se a luz de um dos raios chegar primeiro que o outro, o sensor fica verde. Então, o sensor é um instrumento de medição da realidade objetiva. Tá? Se ficar vermelho, quer dizer que a luz dos 2 raios chegaram juntos, foram simultâneos. Se ficar verde, é porque a luz de um raio chegou primeiro da luz do outro raio. Então, a pergunta que a gente deve fazer é: esses raios ocorreram ao mesmo tempo ou não? E se ocorreram ao mesmo tempo, ocorreram para quem? Para os 2? Quer dizer, se a observadora A enxergar os raios ocorrendo ao mesmo tempo, o observador B também enxerga os raios ocorrendo ao mesmo tempo? Vamos lembrar daqueles exemplo que eu falei. Um raio tem muita energia, como uma explosão. E lembra que a explosão, a bomba deixa marcas? Imagina que quando esse raio atinge aqui, é tamanha energia que ele faz um buraco aqui no chão, uma cratera. E esse também. Vamos olhar para o observador B, somente o B, o que está aqui na Terra. O B viu que um raio atingiu aqui e outro atingiu aqui. E gerou marcas. Marcas são posições, é o nosso quadriculado. O B sai daqui e mede a distância dele até esse ponto. Isso aqui ele mede. Até onde ficou o buraco aqui do raio. Ele mede esse buraco, mede essa distância. E depois mede essa. E o B conclui que essa distância que o raio atingiu aqui é exatamente igual a essa distância. Essa da direita é igual à da esquerda. Então ele está no centro formando um triângulo. Essa distância é igual a essa. Como a velocidade da luz, que é o brilho do raio aqui, é constante, a velocidade da luz percorrendo essa distância gasta um tempo. A velocidade da luz percorrendo esta mesma distância gasta o mesmo tempo. Então, o observador B conclui que os 2 raios chegam ao mesmo tempo. Que os 2 raios chegam ao mesmo tempo. Então, ele falou, eu estou aqui, os 2 raios atingiram simultaneamente a frente e a traseira do trem. E eu vi isso acontecer. Mas ele conclui uma coisa. Ele se pergunta, será que o detector detectou luz verde ou luz vermelha? Luz verde quer dizer que um raio, um sinal luminoso chegou primeiro que o outro. Luz vermelha, os 2 sinais chegaram ao mesmo tempo. E o B conclui que chegou luz, que aqui ficou com luz verde. Verde quer dizer, um raio de luz chegou primeiro que o outro. Por quê? Veja, o trem está se deslocando para a esquerda. Pega o raio de luz aqui da borda direita. A luz vai se propagar para cá. Então,
o trem está indo, o raio está vindo. Eles vão se encontrar primeiramente do que o raio da esquerda, porque o raio da esquerda está indo, mas o trem também está indo, demora mais para alcançar. Então, o observador B conclui. Aqui o sensor vai ficar verde. O raio de luz da direita vai chegar primeiro ao sensor do que o raio de luz da esquerda. E ele vai concluir: para mim, os dois raios chegaram ao mesmo tempo. Agora, vamos olhar do ponto de vista do observador A, a observadora. Ela está no centro do trem e, em relação ao trem, ela está parada. Então, essa distância aqui para ela e essa aqui, ó, está parada. Quando a luz daqui percorre, para ela não vê essa velocidade. E a luz vai percorrer uma distância aqui, vai gastar um tempo. E aqui também. E para ela vai ver os dois raios chegarem ao mesmo tempo também. Então, ela, do ponto de vista do observador A, ela fala: eu vejo os dois raios chegarem até mim ao mesmo tempo, porque eu estou parada no meio onde os dois raios atingiram, então a luz se propaga. Para o observador B, ele também vê os dois raios chegarem ao mesmo tempo para ele. Porém, ele conclui que para o A, o raio da direita chega primeiro que o da esquerda. A pergunta é: quem está certo? Qual é a cor do sensor? Se o sensor ficar verde, é porque um raio de luz chega primeiro que o outro. Se o sensor ficar vermelho, os dois chegam juntos. Bom, mas o sensor é uma realidade objetiva, não tem dúvida. O sensor acendeu, vai lá e olha a cor que ele ficou. E quando você for lá e olhar a cor que o sensor ficou, você vai ver que a cor é verde. A cor é verde. Isso significa o seguinte: os eventos que foram simultâneos para o observador B, que está no referencial do solo, no referencial S, não foram simultâneos para o observador A, que está em S'. O S' acha que ele está parado, ou seja, do ponto de vista dele está parado em relação ao trem. Mas o raio de luz aqui, somado com essa velocidade para cá, esse raio vai chegar primeiro ao sensor do que esse. Isso vai dar um nó na cabeça do observador A. Porque ele fala: deveriam chegar juntos, mas o raio da direita chega primeiro. E o observador B fala: e para mim chegam juntos. Então, enquanto um evento é simultâneo para o observador B, ele não é simultâneo para o observador A. Em outras palavras, a simultaneidade é relativa. O que é simultâneo num dado referencial não é necessariamente simultâneo num outro referencial que se move com movimento retilíneo uniforme em relação ao primeiro. Então, até a época de Newton, e mesmo até um pouquinho antes de Einstein, se dois eventos acontecem juntos num referencial, a gente supunha que ele aconteceria para todos os referenciais. E agora a gente vê que não. Os referenciais mudam. O que é simultâneo para um não é para o outro. E essa diferença fica cada vez mais gritante quanto mais próximo a velocidade do trem for da velocidade da luz. Tá? Quando a velocidade do trem é muito baixa, o fator beta é muito pequeno e tende a zero. Aí a gente pode falar que foi praticamente simultâneo para os dois. Mas quando a velocidade do trem aumenta, essa não simultaneidade se torna mais evidente. E quando a velocidade do trem tende à velocidade da luz, aí é uma certeza absoluta que o que é simultâneo num referencial não é em outro. Então essa é uma grande consequência da relatividade de Einstein. A simultaneidade dos eventos para um observador não é necessariamente para outro observador num sistema inercial de referência. E isso viola o nosso senso comum, bastante. Dilatação do tempo. Que horas são? Dilatação do tempo.
A gente vai ouvir muito esse termo, dilatar o tempo. O que é dilatar o tempo? O tempo dilatar, expandir, aumentar. O que significa isso? Voltemos para o trem. Imagine um relógio de luz. O que é um relógio de luz? É outra imaginação da relatividade. Imagina um relógio de luz, que nem uma ampulheta. Por exemplo, você tem um espelho aqui e um espelho aqui. Conecto aqui, ó, fecho. São dois espelhos. Pega um fóton de luz, fóton é uma partícula de luz, joga aqui dentro contra esse espelho. Esse fóton vai bater aqui nesse espelho e, por ser um espelho, reflete. Então esse fóton sai daqui, ó, tuc, e vai para cá. Esse fóton vem. Quando ele bater nesse espelho, ele volta. Quando ele bater nesse, ele vai. Então esse fóton vai ficar ping-pongueando ali dentro. Tuc, 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 tuc. Como a velocidade da luz é constante, ele faz isso sempre no mesmo ritmo. Tuc, tuc. Isso é chamado de relógio de luz. É uma maneira de medir o tempo. Não é um relógio que exista na prática, mas é o conceito de um relógio de luz. Quando o fóton bate aqui no espelho de cima, seria um tique do relógio. Tique. Quando ele bate no espelho de baixo, um tac. Tac. Então, entre ele e voltar, tem um tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. É um reloginho de luz. Tá? É um medidor de tempo. Então, imagine que aqui, nesse vagão, no referencial S', esse vagão de trem tem um observador aqui. Eu vou chamar o vagão de referencial S'. Ele se move com velocidade V em relação ao referencial S. Do ponto de vista de S', é o S que se afasta com velocidade menos V. Então, suponha um observador em repouso no referencial S'. E aqui ele tem um relógio de luz, que dá um tic e um tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tá aqui. É um flash de luz, e aqui pode ser um bip, mas a gente pode supor um tic-tac, tic-tac. Oi, menina, desculpa. Machuquei você? Não? Então, você tem um tic-tac do relógio de luz. Quando esse cara está em repouso, ou seja, para ele, no referencial S' em repouso, ele vê esse relógio, esse fóton subir e descer. Como o relógio tem o tamanho do trem, ele vê isso percorrer a altura do trem. Então, o fóton percorre essa distância h de subida e h de descida. Então, o fóton caminha 2 h's entre um tic e um tac. Tic-tac. Ele anda 2 h's. Do referencial S', que está onde o rapaz está em repouso no trem. Agora, do referencial S, você vê o trem se movimentando para a direita com velocidade constante V. Então vamos ver. Enquanto o fóton está subindo, o trem está andando. Então, quando o fóton bater aqui no espelho, o trem já está em outra posição. Então, na verdade, o fóton andou de maneira inclinada. Tic. E quando ele volta, o trem andou para a direita. Tac. Então, do referencial de quem está na Terra, viu o tic e o tac ser muito mais demorado. Demorou mais para acontecer o tic. Tic e mais o tac. Ou seja, o tempo se dilata quando o corpo está em movimento em relação a um outro observador. Vamos calcular
Quanto tempo gasta para o fóton dar um tique e um taque? Veja, referencial S', o intervalo de tempo ΔT eu vou chamar de ΔT'. Tempo é distância sobre velocidade. O tempo é a distância, que é 2h, sobre a velocidade, que é da luz c. Esse é o tempo que o fóton gasta para fazer um tique e um taque em relação ao observador S'. Em relação ao observador S, que está aqui no solo, ele vai ver, olha, subir e descer. Então aqui ele pode aplicar geometria. Pega isso aqui, ó, pega essa altura e traça um triângulo aqui, ó. Com que velocidade ou que distância o fóton percorre aqui? Distância é velocidade vezes tempo. A distância é a velocidade da luz, pois é o fóton, vezes o tempo que ele leva para gastar para ir daqui a aqui. Bom, como isso aqui é simétrico, o tempo que ele gasta para ir daqui a aqui é metade do tempo total. Então, se para ir daqui a aqui era ΔT, para ir do A até o B é ΔT sobre 2. Então, a distância AB vale velocidade da luz vezes ΔT sobre 2. Essa altura é a altura do trem H. E essa aqui, ó, é a velocidade do trem que vem para cá. Qual a distância que esse sistema percorre para ir do A até o D? É velocidade vezes tempo. É a velocidade do trem vezes o tempo para ir daqui até aqui. Mas esse aqui é metade do caminho até aqui, então é metade do tempo. Então é V ΔT sobre 2. Então eu tenho um triângulo retângulo. Se eu resolver esse triângulo retângulo, eu acho o valor de ΔT, que é o tempo que o fóton gasta para ir do ponto A ao ponto C. Então, resolvendo esse triângulo, usa Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é C ΔT sobre 2, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, H ao quadrado, mais V ΔT sobre 2 ao quadrado. Se eu resolver essa equação e isolar o ΔT, isso vai me dar ΔT é 2H sobre a raiz de C quadrado menos V quadrado. 2H sobre a raiz de C quadrado menos V quadrado. Vamos fazer aqui. A conta é essa. C ΔT quadrado, então a conta é essa. C ΔT sobre 2 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais V ΔT sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai me dar C quadrado ΔT quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado mais V quadrado ΔT quadrado sobre 4. Passo todos esses termos que tem 4 para um membro só. Isso aqui vai me dar C quadrado ΔT quadrado sobre 4 menos V quadrado ΔT quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Passo 4 multiplicando H ao quadrado e põe ΔT quadrado em evidência. Então, isso aqui vai ficar ΔT quadrado, que multiplica C quadrado menos V quadrado, é igual a 4H ao quadrado. Daqui eu tiro, então, que ΔT, ó, vai ser a raiz quadrada de 4H ao quadrado sobre C quadrado menos V quadrado. Fazendo essa conta, ΔT vai dar, raiz de 4 é 2H, sobre raiz de C quadrado menos V quadrado, coloco C quadrado em evidência, vai dar C, raiz de 1 menos beta ao quadrado. A gente já havia feito essa conta. Então, é essa conta que foi feita aqui.
2h raiz de c quadrado menos v quadrado, que é 2h sobre c, 1 sobre raiz de 1 menos beta ao quadrado. Esse é o tempo que, do ponto de vista do observador S, que está em repouso, no solo, ele vê o tic-tac do relógio. Então, olha, o tempo do observador S', o tempo é 2h sobre c. Do observador S é 2h sobre c dividido por esse fator. Se eu divido por esse fator, esse tempo aumenta. Então, esse tempo é maior do que esse tempo dilatou. Então, observe que o tempo medido no referencial S é diferente do tempo medido no referencial S'. O tempo dilatou. O tic-tac em S', ele tem uma propriedade interessante. O tic-tac de S' ocorre no mesmo lugar. Voltemos aqui, ó. O tic-tac do S' ocorre no mesmo lugar. Se eu traçar as coordenadas aqui, essa coordenada aqui é sempre a mesma. Se aqui for x igual a 2, é x igual a 2 que esse relógio está, no referencial S'. Porém, no referencial S, o tic ocorreu aqui, ó, na coordenada, sei lá, x igual a 2. E o tac vai ocorrer aqui na coordenada x igual a 6, ó, deslocou. Então, o tic e o tac, no referencial S', ocorrem na mesma posição. E o tic-tac no referencial R ocorre em posições diferentes. A gente vai chamar toda medida que ocorre no mesmo lugar, na mesma posição, de medida própria. E esse termo a gente vai usar daqui para frente, vai ser útil. Medida própria é aquela que ocorre na mesma posição. Como a medida do referencial S', o tic e o tac ocorre sempre na mesma coordenada, a gente vai chamar esse tempo medido ali de tempo próprio. Então, tempo próprio é aquele que ocorre sempre no mesmo local. E nós vamos rebatizar 1 sobre raiz de 1 menos beta ao quadrado de gama. 1 sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado de gama. Esse termo é chamado de gama. Tá? É um termo bastante utilizado em relatividade, chamaremos de gama. Então, ó, olha que esse gama interessante. Ele é 1 sobre raiz de 1 menos beta ao quadrado. É este fator aqui, ó. É este fator. Mas beta é V sobre C. Então, é 1 sobre raiz de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Vamos ver como esse gama varia? Vamos montar uma tabela aqui, ó. Velocidade da luz, uma velocidade qualquer, e o fator gama. Quando a velocidade aqui é muito baixa, 20 metros por segundo, por exemplo, 20 metros por segundo ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado, isso aqui praticamente dá zero. Sobra 1. Raiz de 1 é 1, 1 dividido por 1, o fator gama dá 1. Quando você pega 10% da velocidade da luz e coloca aqui, quando a velocidade é 10% da velocidade da luz, então o que você vai ter aqui? Coloca 0,1 c ao quadrado aqui, por c ao quadrado, faz a conta, o gama dá 1,005. Quando a sua velocidade for 90% da velocidade da luz, coloca aqui, faça a conta, o teu gama vai dar 2,29. Quando você tiver a 99,9% da velocidade da luz, põe o valor aqui e faz a conta. O gama já dá 22,3. E se eu tiver a 99,999999999% da velocidade da luz, coloco esse valor aqui, o meu fator gama dá 2.233.861. Então veja que esse fator gama, ele aumenta quando sua velocidade se aproxima da velocidade da luz. E olha aqui. Quem é delta 2H sobre C?
2H sobre C é ΔT'. Então, se eu colocar ΔT' aqui, ó, vou ter que ΔT é igual a ΔT' vezes 1, que é ΔT', sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Então, ΔT é igual a ΔT' sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Esse 1 sobre raiz de 1 menos beta ao quadrado é o gama. No fundo, ΔT é igual a gama ΔT'. Como o gama, quando a velocidade aumenta, ele aumenta, pega o ΔT', multiplica por gama, você tem um ΔT muito maior. Maior quer dizer demora mais tempo para passar. Tempo maior é mais demorado. Então, isto mostra que no referencial do solo e no referencial do trem, o tempo caminha de maneira diferente. No referencial do solo e o referencial do trem, o tempo caminha de maneira diferente. O tempo no solo se dilatou em relação ao tempo medido no trem. O tic-tac do relógio no trem demora um tanto. O tic-tac do relógio medido da Terra demora mais. Você fala, tá bom, isso está querendo dizer que o tempo não caminha de forma igual? Não. Significa que se esse cara der uma volta de trem, o tempo que passa para ele é um. Quem ficou na Terra, no solo, é o outro. Quando parar, vai ter uma diferença de tempo. Um vai estar mais velho que o outro. Vai haver uma diferença de tempo. Alguém pode perguntar, tudo bem, professor, mas isso não é um artifício? Esse relógio de luz não existe. Mas o relógio de luz é um medidor de tempo. A gente está levando em conta um tique e um tac. Você fala, e se eu pegar um relógio comum, um relógio de pulso com ponteiro? Tem que acontecer a mesma coisa, porque todo relógio de ponteiro ele é calibrado na ideia de um intervalo entre dois acontecimentos, entre um tique e um tac. Se o teu relógio de ponteiro marcar tempo diferente da medida desse relógio de luz, o seu referencial é privilegiado, o que viola tudo que nós colocamos até agora. Não existe referencial privilegiado. Portanto, é uma dilatação de tempo real. O tempo, de fato, dilata. E isso é uma consequência direta da relatividade de Einstein. Ou seja, o tempo não passa da mesma forma para dois observadores em referenciais inerciais, quando um se movimenta com uma velocidade em relação ao outro. Tá? Podemos fazer uma continha rápida aqui, olha. Imagina que eu esteja no trem. Vamos imaginar um super trem, tá? Suponha que esse trem atinja 80% da velocidade da luz. Suponha que esse trem atinge uma velocidade de 80% da velocidade da luz. 80% é 0,8 c. Tá? Essa é a velocidade do trem. Ele está no referencial S'. E aqui o referencial S, que é o solo. Eu estou aqui. E você está aqui. Pergunta é, como que varia o tempo de um referencial para o outro? Suponha que quem está em S' mediu o tempo ΔT' de viagem. Vamos supor que esse tempo demorou 1 hora. 1 hora foi o tempo gasto medido pelo observador que está dentro do trem. Pergunto, qual vai ser o tempo medido do referencial S pelo observador em solo? É só aplicar essa equação. ΔT é igual a gama ΔT'. Ou seja, ΔT é igual a ΔT' sobre a raiz de 1 menos V² sobre C². ΔT vai ser igual. ΔT' é 1 hora.
sobre a raiz de 1 menos. V vale 0,8C. Mas 0,8, se eu colocar aqui ao quadrado, fica 0,64C quadrado. Dividido por C quadrado. Ora, C quadrado com C quadrado cancela. Isso vai dar 1 menos 0,64. 1 menos 0,64 dá 0,36. Raiz quadrada de 0,36 é 0,6. 0,6 são 6 décimos. 6 décimos equivale a 10 sextos, que equivale a 5 terços de hora. 5 terços de hora, ó, 5 dividido por 3, dá 1 vezes 3, 3 para 5, 2, 20. Quantos 3 tem? Tem 6, 6 vezes 3, 18 para 22. Isso aqui está dando aproximadamente 1,67 de hora, tá? Vamos pegar a calculadora aqui para fazer essa conta. Quanto que dá isso? Ué? Calculadora. – 1,67 de hora. Olha, 1,67 de horas, pego 0,67 da hora e multiplico por 60. Ou seja, dá 1 hora e 40 minutos. Então, enquanto dentro do trem passou 1 hora, aqui fora passou 1 hora e 40 minutos. Então, aqui fora o tempo foi maior. O tempo dilatou. Tá? E isso é uma consequência direta da relatividade de Einstein. Na próxima aula, a gente vai voltar a falar da dilatação do tempo. Vamos falar sobre medidas experimentais que comprovem a dilatação do tempo. Tá? Existem experimentos que comprovam isso. Vamos falar também de voltar na simultaneidade e vamos ver alguns problemas de simultaneidade e dilatação do tempo. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Deixa eu só desabilitar aqui.